Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Apvida referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estarão presentes os senhores Jorge Pinheiro, diretor-presidente, Maurício Teixeira, diretor vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, e Guilherme Naus, diretor de Relações com Investidores e Sustentabilidade. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador, digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço ri.apvida.com.br. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Apvida, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Apvida e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Lembramos que para aqueles que estão nos acompanhando pelo webcast, a apresentação que aparece na sua tela não muda de um slide para o outro de forma automática. O usuário precisa usar as teclas de navegação logo abaixo da apresentação. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jorge, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Jorge, pode prosseguir. Olá a todos e muito obrigado mais uma vez por participarem da nossa teleconferência. É com enorme satisfação que apresentamos ao mercado os resultados da Apvida referentes ao segundo TRI de 2021. Não poderia começar essa teleconferência sem antes ressaltar o empenho e os esforços sem medida empregados no segundo trimestre pelo nosso time no combate a essa pandemia. Emocionado, reconheço todo o amor, dedicação, cuidado e também muito profissionalismo empregados no planejamento e execução das inúmeras iniciativas desse enfrentamento. Somos muito gratos por podermos cumprir nossa missão de acolher, cuidar, proteger nossos beneficiários. Ao nosso time, segue meu mais caloroso muito obrigado. Aos nossos clientes, reafirmo nosso compromisso intocável e inegociável de servi-los, dando real significado à nossa existência como instituição. Bem, o segundo trimestre foi um período atípico e desafiador, marcado pela continuidade da segunda onda da pandemia de Covid-19 no Brasil. No entanto, na medida em que víamos nos aproximando do fim do trimestre, vimos os principais indicadores relacionados à pandemia apresentando forte redução. Nossos números de atendimento Covid seguem numa tendência de queda em todas as regiões. O volume diário de admissões à internação, por exemplo, que chegou a passar de 200 num só único dia, caiu para cerca de 20 recentemente. Ontem, por exemplo, dia 11 de agosto, foram somente 12 internações. Em algumas cidades, inclusive, o volume de internações já está estabilizado em níveis históricos já há alguns meses. A média de permanência hospitalar também voltou para patamares próximos aos pré-pandêmicos, com valores mais recentes em torno de 3,8 dias por internação. O número de leitos dedicados a casos de Covid já foi reduzido em cerca de 90%. Pouco mais de 100 leitos, atualmente, versus os 1.652 leitos que tivemos
de máxima. Hoje temos cerca de 600 profissionais de saúde dedicados ao combate à pandemia, redução de mais de 80% quando comparamos aos 3.600 que já tivemos. Tudo isso, somado ao ritmo de vacinação no Brasil, nos faz acreditar que permaneceremos em uma tendência de queda de casos. Com isso, nossos esforços de desmobilização também para os contratos com data base nos meses de maio e junho de 2021, que será detalhado mais adiante. Adicionamos 584 mil beneficiários de saúde e 184 mil de odontos, aumento de 16,7% e 5%, respectivamente. Boa tarde. Call, vocês nos ouvem? Sim, estamos ouvindo, os participantes também estão ouvindo. Ok, obrigado. Vou continuando aqui. O crescimento veio principalmente no início da consolidação da Promed de Belo Horizonte, aquisição essa que foi concluída no segundo trimestre. Também adicionamos vidas de forma orgânica, foram 130 mil vidas em saúde e 182 mil vidas em odonto. Vimos mais recentemente um pipeline comercial mais ativo, com a adição de 23.700 vidas de saúde e 23.300 de odonto durante o segundo trimestre. Nossa sinistralidade caixa consolidada no segundo trimestre foi de 66,6%, 5,5 pontos percentuais de aumento na comparação com o primeiro trimestre deste ano, em função dos atendimentos e internações relacionadas à Covid-19. Também houve impacto de mais internações Covid no Centro-Oeste e Sudeste, regiões que ainda estão em fase de crescimento dos níveis de verticalização. Adicionalmente, ainda tivemos o impacto da sinistralidade das empresas recém-adquiridas, falo de Medical, São José e Promed. Essas três com sinistralidades entre 85% e 95%. Elas ainda operam em patamar superior ao do Apivida, mas já estão em processo de correção da sinistralidade. Aqui, é bom lembrar que somente com a entrada dessas empresas adquiridas e seus devidos pesos, sem o efeito Covid e sem o impacto do reajuste negativo dos contratos individuais, a sinistralidade caixa consolidada teria sido de cerca de 67,5%. E entregamos 66,6%. Fomos capazes de atender a uma demanda excepcional e, ao mesmo tempo, entregar ganhos de eficiência que foram mais do que suficientes para absorver os impactos pontuais de trimestre mencionados acima. Nosso modelo de negócios, verticalizado e integrado, nos permite amortecer impactos como estes muito mais do que o restante do mercado. Continuamos dando um show de inovação na gestão de sinistros. A transformação digital, automatização e inteligência artificial já fazem parte do cotidiano do Apivida. Nosso núcleo técnico operacional, localizado em Recife, nos permitiu continuar aumentando o volume de exames realizados na rede própria no segundo trimestre. Outra novidade no trimestre foi o lançamento de nossa central de laudos de eletrocardiogramas, que passou a contar com o uso de inteligência artificial. Usando machine learning, passamos a entregar 95% dos resultados dos exames em até 15 minutos. Entre os meses de março e julho deste ano, já foram lavados e concedidos dentro do prazo mais de 53 mil exames nesse novo sistema. O uso de inteligência artificial permitiu a adoção desses processos de forma segura e ágil, evidenciando para os especialistas os exames que possam conter alguma alteração. Nosso patamar de despesas com vendas e despesas administrativas apresentou uma redução de 0,5 ponto percentual
quando desconsideramos o valor do ILP, que é o novo plano de incentivo de longo prazo. Nosso patamar de SG&A permanece bem controlado com o índice estável. Com isso, nosso EBITDA ex-ILP atingiu 312 bilhões de reais. Agora, passando para o slide 4, finalizamos o trimestre com um total de 465 unidades assistenciais entre hospitais, prontos de atendimento, clínicas e unidades de diagnóstico. São 27 unidades a mais que no primeiro TRI de 21. Tivemos a inauguração do Hospital de Maceió, em substituição a outros na mesma cidade, 2 prontos de atendimento, 6 clínicas médicas e 3 unidades de diagnóstico, em linha com o processo de modernização e consolidação do atendimento em novas e amplas unidades de maior complexidade, centralizando e ampliando os serviços já existentes. Na frente inorgânica, concluímos a aquisição da Promed, que passou a fazer parte do Apivida em maio, com consolidação dos resultados a partir de 1º de junho de 2021, adicionando à nossa estrutura 2 hospitais, 5 clínicas e 1 unidade de diagnóstico. Além disso, temos hoje 9 hospitais em diferentes fases, alguns ainda em planejamento, outros em avançado estágio de construção. Também estamos ampliando nossa unidade hospitalar em Natal, onde estamos duplicando nossa capacidade. Com isso, encerramos o trimestre com 3.570 leitos. São 507 a mais que no mesmo período do ano anterior. As principais adições de leitos foram 103 no Hospital em Junqueira, Ribeirão Preto, 23 no Hospital Mário Palmério, em Uberaba, 112 da Medical, em Limeira, 99 do Grupo São José, em São José dos Campos, e 116 da Promed, em BH. Permanecemos engajados no dimensionamento ideal da nossa rede assistencial própria, que nos permite alcançar ganhos na verticalização dos gastos médicos. Bem, agora no slide 5, mostramos o market share dos segmentos de saúde e odonto do segundo TRI na comparação com o mesmo período de 2020. Em saúde, tivemos aumento de 1 ponto percentual em todas as regiões que operamos. No segmento odonto, crescemos 0,3 ponto percentual, fruto da nossa estratégia de crescimento. Outro grande passo importante que foi dado, como pode ver do slide 6, foi o avanço de mais uma etapa no cronograma da operação de combinação de negócios entre a Apivida e o Grupo Notre Dame Internet. Em junho, recebemos o ofício da Agência Nacional de Saúde com a aprovação do pedido de autorização para a assunção das operadoras do GNDI. O próximo passo é a análise e apreciação pelo CAD. Já informo que nosso protocolo foi protocolado no mês de junho. Agora no slide 7. Continuamos comprometidos com nossa agenda de sustentabilidade. Divulgamos em maio nosso segundo relatório anual de sustentabilidade. Estamos avançando a passos largos no nosso planejamento estratégico da área. No contexto ambiental, comemoramos pela primeira vez a Semana do Meio Ambiente, na qual implementamos algumas ações para incentivo do tema na companhia. Anunciamos a adesão de 4 hospitais da nossa rede no projeto Hospitais Verdes e Saudáveis. No aspecto social interno, a Apivida vem desenvolvendo uma grande frente de trabalho chamada de Projeto Evoluir, com várias ações de compromisso social com nossos colaboradores. Ainda no contexto social, reservamos o mês de junho para comemorar a diversidade e mostrar o respeito que temos com esse tema. Queremos promover um ambiente de trabalho seguro e livre de preconceitos por meio de programas que incentivem a prática da diversidade em toda a sua amplitude e pluralidade. Para isso, divulgamos a Cartilha de Diversidade e Inclusão Apivida. O lançamento do documento foi seguido de palestras corporativas e a publicação de um curso EAD com 10 vídeos. Entendemos que estamos no começo de uma jornada e temos convicção que o avanço da agenda ASG
é necessário para a sustentabilidade do nosso negócio. Também temos aproveitado as oportunidades criadas pelo momento de mercado para recomprar ações para a tesouraria, de forma a gerar valor para os nossos acionistas, pois acreditamos que o preço atual das nossas ações não responde do negócio aquisito. A dedicação dos nossos mais de 37 mil colaboradores e 30 mil profissionais médicos e odontológicos nos habilita a ter a oportunidade de cumprir a nossa missão e reforça a nossa confiança no nosso modelo de negócio. Gostaria agora de passar a palavra para o Maurício Teixeira, nosso vice-presidente financeiro e de RI, que vai nos trazer os números do período e mais informações. Muito obrigado. Por favor, Maurício. Muito obrigado, Jorge, e boa tarde a todos. Passando para o slide 8, podemos ver que a receita líquida no segundo trimestre de 2021 cresceu 15,7%, quando comparada ao segundo trimestre de 2020, influenciada principalmente pelo aumento orgânico de 130 mil vidas na base de beneficiários de saúde, 139 mil em planos individuais e 91 mil em coletivos, e também pelo aumento orgânico de 182 mil vidas na base de odonto, sendo 38 mil em planos individuais e 144 mil em coletivos. De 5,2 milhões de reais no trimestre. As aquisições consolidadas no segundo trimestre de 2021 e que não existiam no segundo trimestre de 2020 também contribuíram para esse crescimento, sendo 49 milhões na Medical, 43 milhões no Grupo São José e 47 milhões na Promed. E ainda 12 mil vidas incorporadas na Samed e aproximadamente 14 mil vidas na Plamed. Odonto apresentou queda de 3,1% no ticket médio, devido ao aumento da participação de planos de atendimento de urgência, com ticket menor, mas com a mesma rentabilidade. Mesmo com essa redução no ticket médio, a receita cresceu 11,2%, devido ao crescimento do número de beneficiários. No slide 9, podemos ver como tem evoluído o cenário da Covid-19 na companhia, desde o início da pandemia. No primeiro trimestre de 2021, tivemos o pico da segunda onda, com 237 internações em um único dia. No segundo trimestre de 2021, nossas unidades assistenciais foram impactadas com praticamente o mesmo volume de atendimentos e internações relacionados à Covid-19, na comparação com o primeiro trimestre de 2021. A diferença é que isso se expressou num cenário de curva descendente. Da mesma forma que no primeiro trimestre, o segundo trimestre ocasionou uma demanda maior por serviços médicos eletivos, em virtude das flexibilizações nas restrições de mortalidade e da não suspensão dos procedimentos eletivos. 1.268 internações, ou seja, queda de 65% em relação à média do segundo tri. Em agosto, até o momento, o ritmo já aponta para uma queda de mais de 60% em relação a julho, projetando menos de 500 internações para todo mês. Essa tendência, juntamente com o avanço da vacinação, nos dá uma expectativa de normalização das nossas operações. No slide 10, demonstramos no gráfico superior a composição da sinistralidade do trimestre e do semestre. Podemos ver que a sinistralidade caixa no segundo trimestre de 2021 foi de 66,6% e no acumulado do ano, 63,9%, aumento de 14,1% e 9,8 pontos percentuais, respectivamente, em virtude principalmente do cenário Covid, conforme explicado anteriormente, com impacto de 153 milhões somente no segundo trimestre de 2021, contra um impacto de 47,6 milhões no segundo trimestre de 2020. E da maior patamar de sinistralidade das empresas adquiridas, Medical, São José e Promed, que não estavam presentes no período comparativo. O índice de sinistralidade total foi de 70,7% no segundo tri e 68,2% no primeiro semestre, em virtude da sinistralidade caixa, como já mencionei, da constituição de PEONA, em contrapartida a reversões ocorridas nos períodos comparativos, devido ao retorno dos procedimentos eletivos
na rede credenciada e da normalização da provisão de ressarcimento ao SUS, devido à volta dos envios, tanto dos ABIs quanto das cobranças pelo INSS, que haviam sido interrompidas no segundo trimestre de 2020, em função da pandemia. Houve também aumento de 4,5 milhões na depreciação e amortização no primeiro semestre desse ano, em virtude do aumento no número de unidades assistenciais, advindas tanto de crescimento orgânico como inorgânico. A redução pontual de 5,4 milhões no segundo trimestre se deve à diferença entre o laudo de PPA preliminar e final de aquisições, refletindo numa menor amortização somente nesse período. No slide 11, podemos ver o detalhamento da provisão de ressarcimento ao SUS. Durante o segundo trimestre de 21, foi recepcionado um novo lote de ABI e, por conta da aceleração do envio de GRUs em trimestres anteriores, o percentual do histórico de cobrança enviado pelo INSS sofreu alterações, mas a provisão de ABI vem se mantendo estável, já que o valor dos lotes recebidos Senhores palestrantes, por gentileza, aguardem. Vamos inverter as linhas, voltar para a linha da estrela. Um momento. Senhor palestrante, pode prosseguir pela linha da estrela agora. Senhores palestrantes, podem prosseguir pela linha principal. Estamos reconectando a linha principal. Já estou ouvindo, podem prosseguir. Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem enquanto reconectamos a linha principal do palestrante. Obrigada. Senhores palestrantes, podem prosseguir. Muito bem. Retornando aqui no slide 12, continuamos a apresentar o percentual de representatividade do valor da provisão do ressarcimento ao SUS, que vem caindo em relação ao sinistro total da companhia. Foi calculado usando o valor da ABI, dividindo pelo trimestre ao qual a ABI faz referência. A queda sequencial nesse índice mostra o resultado das iniciativas de redução desse tipo de sinistro. Para a ABI recebida nesse trimestre, que se refere a procedimentos realizados no segundo trimestre de 2020, o valor nominal é similar ao histórico. Porém, como o sinistro de 2020 foi muito baixo por conta da suspensão dos procedimentos eletivos, e é esse o número que vai no denominador, o índice aumenta. Porém, esse índice deve voltar à sua normalidade nos próximos trimestres. Para avaliarmos a sinistralidade do segundo trimestre, em um cenário normalizado, trouxemos um slide adicional na página 13, demonstrando aqui como teria sido a nossa sinistralidade de caixa se desconsiderássemos os efeitos dos gastos adicionais com Covid, de 153 milhões no trimestre, e do maior patamar de sinistralidade das novas adquiridas, Medical, São José e Promed. O índice teria sido de 59,7%, bem em linha com nossa sinistralidade histórica, considerando a sazonalidade natural do segundo trimestre. No slide 14, apresentamos as nossas despesas operacionais. O índice de despesas de venda foi de 8,1% no segundo trimestre de 2021 e de 7,1% no primeiro semestre de 2021, redução de 0,6 pontos percentuais e 0,9 pontos percentuais na comparação com os mesmos períodos de 2020. A redução do índice é justificada principalmente pelo menor índice indicador nas empresas adquiridas, redução das despesas diferidas de comissão, pela revisão dos prazos médios de permanência e pela redução do nível de inadimplência nos planos individuais, tanto no segundo trimestre quanto no acumulado, que por consequência reduz a PDD. Na comparação com o primeiro trimestre, houve um pequeno aumento de 1,9 ponto percentual, explicado pelo retorno da PDD a seus níveis históricos e pela mudança do mix de venda, com maior participação de planos de varejo. O índice de despesas administrativas foi de 9,9%, tanto no segundo trimestre quanto no acumulado, ficando estável quando retiramos o efeito do plano de incentivo de longo prazo. Tivemos algumas variações positivas e negativas que acabaram se compensando, resultando na estabilidade do indicador.
2015, apresentamos o EBITDA ex incentivo de longo prazo, no valor de R$ 312 milhões no trimestre, e no acumulado do ano, de R$ 779 milhões. A margem EBITDA no segundo trimestre foi de 13% e de 16,5% no primeiro semestre. Essa redução é explicada totalmente pelos efeitos da segunda onda da pandemia no nosso sinistro, já que o SG&A, como percentual da receita, ficou praticamente estável. Excluindo os custos assistenciais provenientes do efeito Covid, a margem EBITDA teria sido nesse trimestre de 19,4% e no acumulado do ano de 21,7%. O lucro líquido ajustado totalizou 269,8 milhões nesse trimestre, redução de 29,5% na comparação com o segundo trimestre de 2020. E no acumulado do ano estamos com 569,4 milhões, redução de 11,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior, impactado principalmente pela redução do EBITDA pelos efeitos da pandemia, como já discutimos anteriormente, já que houve melhora na despesa financeira líquida e na alíquota efetiva de imposto de renda. No slide 16 podemos ver o nosso fluxo de caixa livre. Esse fluxo de caixa livre, ex-aquisições, no segundo trimestre de 2021, foi negativo em R$ 202 milhões, impactado em R$ 420 milhões pela variação do capital de giro da Promed, que tinha em seu balanço de abertura, quando assumimos a empresa, de 669 milhões de passivos líquidos, e que após a nossa assunção foi reduzido para 249 milhões, através do pagamento para diversos fornecedores. É importante mencionar que esse passivo assumido, em comparação ao patamar existente no signing da operação, será compensado na parcela de ajuste de preço da transação. O fluxo de caixa foi afetado positivamente pelo menor saldo de imposto de renda reconhecido no resultado, explicado pelo aumento das despesas dedutíveis e declaração de juros sobre capital próprio. Houve também impacto da redução do EBITDA, que foi 316 milhões menor, devido aos impactos da pandemia no nosso sinistro, e adicionalmente, o nosso CAPEX no segundo trimestre foi de 115,5 milhões de reais contra 92,4 milhões de reais no segundo trimestre do ano passado, em virtude da expansão própria. Vamos então agora à disposição de vocês para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta de Vinícius Ribeiro, do UBS. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por pegarem a pergunta. São duas perguntas mais ou menos sobre o mesmo tema. E aí, se vocês já endereçaram isso na apresentação, peço desculpa que vocês viram que falhou um pouquinho. A primeira, e até recorrente aqui do nosso lado, é sobre adições orgânicas em novas praças, sobretudo centro-oeste e interior de São Paulo. Se vocês puderem dar um update sobre como é que estão as estruturas verticalizadas nessas praças, né? A gente lembra que uma pré-condição para a aceleração do crescimento orgânico nessas regiões era o lançamento de novos produtos e que, por sua vez, precisava de um nível maior de verticalização. Então, à luz dos investimentos em infra que foram feitos durante o Covid, quando que a gente deveria esperar que essa aceleração aí se materialize nessas praças especificamente? E além disso, segunda pergunta, um pouco mais geral, um pouco como é que tem sido a negociação com os clientes, né? Então, acho que sob o ponto de vista de competição, no ano passado a gente tinha uma indicação de que a competição estava um pouco mais agressiva. Queria ver com vocês aí se tem algum arrefecimento. E além disso, além da questão macro, né? Se tem alguma coisa que a gente deveria esperar como catalisador aí do lado de vocês para acelerar esse crescimento orgânico. É isso. Obrigado, pessoal. Oi, Vinícius. Obrigado, legal, pelas suas perguntas. Com relação à infraestrutura, você sabe quão disciplinado é o nosso time no tocante a todas as iniciativas que vão nos levar a ter um alto nível não só de verticalização, mas também de integração das operações. Nesse sentido, a gente, ainda nas regiões que a gente já tem um alto nível de verticalização, como as regiões Norte e Nordeste, veja que nós temos
ampliação do hospital de Natal, que na verdade é a duplicação que ficou pronta esses dias. Nós temos um novo hospital em Manaus que será inaugurado nos próximos dias, um hospital pediátrico. Também nos próximos semanas, um novo hospital pediátrico em Recife. Inauguramos agora um hospital em Maceió, um hospital 2 vezes maior do que era o anterior. Sempre no sentido da gente oferecer o melhor para o cliente e está muito alinhado com os nossos fundamentos. Né? Em regiões das adquiridas, são muitas as iniciativas. Tá? Começando ali pelo Centro-Oeste, a gente entrega nos próximos dias o primeiro pronto atendimento em Anápolis, e a construção do nosso hospital lá deverá estar pronto, esse hospital, no final desse ano e início do próximo. No interior das Minas Gerais, nós adquirimos um imóvel e já estamos no processo regulatório para a construção de um hospital na cidade de Uberlândia, já que em Uberaba a gente já tinha feito o arrendamento de parte do maior hospital daquela região, que é o Hospital Mário Palmério. Além disso, uma série de investimentos em diagnóstico por imagem, pronto atendimento, etc., já foram feitos e já estão operando. Ainda no Centro-Oeste, começamos os processos da construção de um hospital em Campo Grande, inauguramos o nosso hospital de baixa complexidade em Rondonópolis e tem mais 3 PAs em todo a região envolvendo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Fizemos a aquisição de um imóvel também em Brasília. Em breve deveremos começar as construções dessa unidade lá. Já partindo para o Sudeste, começando por Belo Horizonte, todo o plano de verticalização nessas 2 empresas que nós adquirimos, Promed e mais recentemente a Prêmio, tivemos fechamento na semana passada. Então, aqui falo da ampliação de leitos em hospitais existentes, falo da construção de novos hospitais, arrendamento de unidades hospitalares e construção de toda a rede ambulatorial. Todo o plano está fechado. Veja que são operações recentes, mas o plano está todo fechado, sólido, e a gente está em plena execução dele, e a nossa área de expansão está trabalhando com muita velocidade. Por fim, falando do interior de São Paulo, a gente continua atuando nas frentes inorgânica e inorgânica, né? Tem em algumas regiões, não só no interior de São Paulo, projetos de M&A que vão nos fazer aumentar o nível de verticalização na área hospitalar, inclusive em São Paulo, no interior de São Paulo, assim como a gente está em construção de 3 unidades hospitalares lá. Então, ao todo, são 9 hospitais em construção, retirando dessa conta aqueles que virão via inorgânica. Então, são várias as frentes e esse é o grande sustentáculo para que a gente não tenha só uma rede verticalizada, porque verticalizar é difícil, é complexo, mas eu acho que o mais importante é a gente trazer uma integração completa entre todos os serviços que nos traz uma série de diferenciais competitivos, muita sustentabilidade que vão nos apoiar no nosso crescimento no futuro, né? Com relação ao cenário de competição, eu acho que por hora nada nos traz surpresa. A empresa já no segundo tri, como a gente falava, volta a crescimento orgânico. O terceiro tri mais animador ainda. Estou bem animado com o varejo, que vem batendo metas de vendas. Em julho entregou bem o varejo, em todos os canais de varejo. Em agosto começou bem também o mês. Então, nossos produtos estão muito adequados. Fizemos a revisão da nossa grade de produtos para o segundo semestre. Então, a gente está bem confiante de que como tem sido, vejam que a gente continua expandindo o share de uma maneira geral. A gente tem todas as chances de por um lado, crescer, por outro lado, expandir share também. Eu não vejo nenhum competidor, pelo menos nas regiões que a gente atua, trazendo nenhum novo diferencial competitivo, nada que ameace de uma maneira estrutural a nossa consolidação. Tá? Obrigado, Vinícius. Que agradeço, Jorge. Obrigado pela sua resposta. A próxima pergunta é de Maurício Cepeda, do Credit Suisse.
Jorge, meus editores, obrigado pelo tempo, que é o Cepeda. Pegando um pouco mais o termômetro da parte comercial, até aproveitando esse gancho, né? Algumas perguntas que têm acontecido aí no campo, né? Se os planos corporativos, né, se já sentem algum sinal de recuperação econômica a ponto das empresas que já são clientes aumentarem o número de vidas no contrato, são uma das coisas. A outra é se vocês estão sentindo disposição de outras empresas, né, que não são clientes, de trocar plano, se tem alguma oportunidade sazonal de tentar conseguir algum contrato a mais. E como a gente também vê que os cancelamentos ainda estão relativamente altos, né, perguntar um pouco mais sobre essa questão da razão desse cancelamento, né? O que tem motivado as empresas que estão cancelando, né? O que tem acontecido nessa frente? Obrigado. Bem, com relação a Maurício, agradecendo as tuas perguntas, com relação à inclusão de vidas em contratos já existentes, a gente já nota uma retomada, mas não chegamos aos patamares pré-Covid ainda. Eu acho que tem um pouco do ganho de eficiência das empresas, por um lado, mas eu entendo que o maior fator aqui é que eu acho que as empresas voltaram a colocar planos de expansão, no entanto, não foram todos efetivados ainda, então, mas os sinais são muito positivos de que em breve a gente vai retomar o nível de contratação, o número de funcionários que as empresas tinham no pré-Covid. Esse é um crescimento muito saudável para a gente, porque ele já está contratado. Várias dessas empresas, na hora que recontratarem, pelo menos a mesma força laboral que tinham nos níveis pré-Covid, então vai nos trazer um crescimento já pago, né, por já ser contratado. Então, respondendo a tua pergunta, a gente nota um crescimento, mas ainda não chegou aos níveis pré-Covid de contratos já existentes, né? Com relação à dinâmica da possibilidade de trazermos novos produtos corporativos, em épocas de Covid, durante a época de Covid fica mais difícil, porque muitas empresas fizeram home office, mais difícil o contato, então passado esse período que nós, graças a Deus, passamos muito bem, reaquecem os projetos e esse segundo semestre vai ser muito bom. Vai ser muito bom de crescimento. Eu tenho, pelos números que a gente tem notado, pelas expectativas da área corporativa e comercial, eu tenho expectativas de que a gente retome a níveis normais de crescimento apivida. Por fim, cancelamento, é natural que haja um pouco mais de cancelamento em períodos de mais instabilidade econômica, que a gente está passando por ele. Então veja que o segundo TRI já foi de crescimento líquido, e o terceiro TRI mostra uma solidez maior ainda nesse número, então acho que o pior no cenário econômico já passou. Eu não vejo preocupações futuras com cancelamento. Muito pelo contrário, complementando aqui, Maurício, muito pelo contrário, eu vejo que o nosso produto, especialmente nesses tempos tão delicados da saúde que nós vivemos, é um produto mais desejado que o brasileiro hoje sonha em ter, né? Então a gente está aqui pronto para poder aproveitar a retomada do crescimento econômico, junto com esse anseio da população por estar coberto por um produto de muita qualidade. Está perfeito, claríssimo. Muito obrigado. A próxima pergunta é de Fred Mendes, do Bank of America. Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira delas, desculpa voltar no tópico aí de vendas brutas, mas acho que é importante, é que realmente, ainda no cenário, o macro voltando, é muito alto esse ano. Quando eu olho ali, vai quase 400 mil vidas, pego aí quase o dobro do seu peer, né, um aumento aí de quase 100 mil vidas, né, TRI contra TRI. Então, não sei se teve na parte orgânica ali no gross, né, se teve algum contrato pontual, alguma coisa assim, se a gente acho que tem a base até primeiro TRI, né. Eu imagino que você esteja rodando aí já bem acima do que o seu histórico. Não sei se faz sentido esse raciocínio, essa seria a primeira.
E a segunda, na sinistralidade também, chama muita atenção, se você excluir o efeito Covid, enfim, você já estaria bem dentro do seu range ali histórico, né? E quase sem impacto nenhum de retorno de cirurgias eletivas, a gente esperaria aí que teria um volume maior. Então, acho que assim, eu sei que vocês não pararam, né, praticamente assim, de maneira relevante, mas acho que o ponto é daqui para frente a sinistralidade já deveria voltar para níveis mesmo históricos, sem nenhum, pelo menos vocês estão vendo aí dos meses, sem nenhum impacto muito forte voltando às eletivas, né? Obrigado. Legal, Fred. Obrigado pelas suas perguntas. Olha, assim, do ponto de vista de crescimento orgânico, nos últimos, vamos chamar assim, 12 meses, provocados por nós, fizemos o cancelamento de 3, 4 contratos importantes. Eu acho até que a gente mencionou no último call, mas só lembrando, eram contratos de empresas adquiridas e tinham uma presença muito pulverizada em regiões em que não cabia fazer qualquer intervenção em verticalização, exatamente por serem regiões pouco adensadas, que o nosso modelo verticalizado, pelo menos para essas situações, não faria sentido. Eram clientes corporativos, todos eles com sinistralidade muito alta, na casa de 90% a 120%, todos esses contratos. Aí de lembrança que eu falo em torno de 80 mil vidas, acho que foi em torno disso, 80 mil vidas, todos provocados por nós. Alguns deles no futuro poderão fazer sentido, caso a gente mude alguma estratégia de verticalização ou modelos com corresponsabilização, a custo operacional, mas não faria sentido para nós mantermos contratos em localidades em que não teríamos nenhum remédio, a não ser repassar preço para o cliente, então não faria sentido a gente manter. Então, ressalvadas as situações, por iniciativa nossa própria, eu acho que a empresa, durante esse período desafiador da economia, fez um crescimento relevante nesse período orgânico, né? Eu acho que se destaca o crescimento. No final do ano passado, terceiro para o quarto trimestre, o crescimento já havia sido muito robusto, logo depois que a gente saiu da primeira onda, e agora na segunda onda, ela já nos deixando, a gente pode afirmar isso, ela já está nos deixando a segunda onda, a gente espera ver o mesmo fenômeno de crescimento para o segundo semestre, né? Com relação à sinistralidade, muito legal a tua pergunta, eu faço questão aqui de ressaltar, não sei se ficou claro, porque houve uma interrupção da linha, eu falava que se a gente fizesse a combinação simples entre a Apvida, que roda ali em torno de 60% de sinistralidade, e mais todas as aquisições que nós fizemos ao longo dos últimos meses, aí falo de São Francisco, Promed, Limeira, América, RN, São José, dentre outras, né? A sinistralidade entre a Apvida, com seus 60%, e essas outras todas que variavam entre 70% e quase 100%, a sinistralidade combinada seria de 67,5%. Isso no cenário em que não houvesse Covid, também que não houvesse reajuste negativo de planos individuais. Veja que a resiliência do nosso modelo e a disciplina operacional que tivemos na captura de sinergias e na correção de ativos que a gente comprou em muito pouco tempo, conseguimos ter um resultado de 66,6% de sinistralidade de caixa, menor ainda que a simples combinação teórica entre a Apvida e suas adquiridas sem o Covid. Ou seja, é como se a gente tivesse amortecido toda a Covid, todo o impacto das internações, exames Covid dentro da nossa rede, e ainda tivemos um saldo aí de 1 ponto percentual. Então, acho que eu ressalto que foi um resultado assim, espetacular, né? E mais, mantivemos ainda a sinistralidade na casa dos 60%, que é importante se ressaltar, a gente vendo o mercado todo sofrendo muito, porque essa situação foi desafiadora para todos, mas nosso modelo permitiu que a gente mantivesse sinistralidade na casa dos 60% e mais, amortecer todo esse volume muito grande de internações, procedimentos Covid, amortecer tudo isso com o ganho de eficiência que nós tivemos
com a captura de sinergias e ganho de eficiência nas empresas adquiridas, que passaram a ter uma relevância importante dentro da nossa base de clientes, do nosso portfólio, né? Então, olhando para o terceiro trio, o que é que eu posso te falar? Como a gente tentou dar muita cor aqui para vocês, mostrando quantidade de atendimentos, internações, número de funcionários que a gente teve no PIB e tem agora, veja que o segundo TRI foi muito afetado pelo Covid, e o terceiro TRI ele vem numa forte recuperação, reduzindo drasticamente o número de procedimentos relacionados à Covid. Julho já foi muito menos impactado que junho, agosto muito menos ainda impactado que julho, ou seja, está diminuindo, e a gente entende que setembro deverá estar basicamente sem nenhum efeito da Covid, pelo que tudo mostra, pelas desmobilizações que fizemos, pelo número de redução de internações, né? Com relação a internações que se perguntou, Fred, eletivas, em nenhum momento a gente parou, mas é claro que por decisão de pacientes ou médicos, alguns procedimentos não foram realizados no segundo TRI, que a gente já vem fazendo no terceiro TRI. Para o quarto TRI não teremos nenhum tipo de backlog. Eu acredito que de setembro, julho, agosto, setembro, qualquer resquício de procedimento deverá ser entregue, mas sem ocasionar grandes impactos, sem ocasionar grandes movimentos, exatamente pelo nosso modelo ser muito mais resiliente. Um procedimento cirúrgico na nossa rede custa infinitamente menos do que numa rede aberta, já que, vamos dizer assim, 70%, às vezes 80% daquele custo já está pré-pago através das folhas salariais, dos pacotes médicos, dos aluguéis, etc. Então a gente consegue amortecer, como mais uma vez aqui, nesse cenário Covid, a gente mostra de uma maneira assim, uma resiliência enorme no nosso modelo de negócio, conseguindo amortecer um cenário bem desafiador que foi o segundo TRI. Tá? Desculpa a resposta longa, mas é porque eram muitos temas a serem cobertos. Tá? Obrigado, Fred. Imagina, Jorge, obrigado a você, super claro para entender a tendência, acho perfeito, tá perfeito aqui para a gente entender. Só uma parte que eu não peguei, se você me permite um follow-up, olhando somente as vendas brutas, né, de novo, quase 400 mil, né, 380 mil nesse TRI. Quando eu olho, acho que 20 não dá para olhar, né, óbvio, né, é difícil, mas quando eu olho para 19, não sei se dá pra falar, era mais ou menos onde vocês rodavam esse valor, ou era um valor menor e agora, enfim, as brutas, elas de fato tiveram um spike, ou quando eu olho o histórico era mais ou menos isso mesmo? Fred, eu não tenho esse número aqui do ano de 2019, mas o que eu posso te adiantar é que metas de vendas de tanto de planos corporativos e planos individuais e planos relacionados a varejo são naturalmente muito superiores ao ano 19, e o meu ânimo todo vem aqui no terceiro TRI, que é um indicativo maravilhoso de retomada da economia, que os canais de varejo têm batido metas, e essas metas são superiores, sim, a naturalmente 20 e especialmente o ano de 2019. Mas mais granularidade, se você quiser, a gente pode te passar depois. Tá ótimo, Jorge. Muito obrigado. Muito claro. A próxima pergunta é de Leandro Bastos, do Citibank. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Queria explorar aqui um pouquinho o tema do M&A. Aí uma primeira pergunta, talvez, com relação aos ativos recém-integrados, né? Talvez o mais relevante deles, a Promed, se puderem dividir um pouquinho as impressões, as primeiras impressões lá dentro e expectativas de sinergia e acelerar um pouco o crescimento na região. Esse é um ponto. E aí, aproveitando uma segunda, né, como é que vocês estão enxergando novas oportunidades de aquisição, né? Vocês seguem ativos, o mercado tem os seus desafios aí de Covid, individual esse ano ainda, queria entender um pouco como é que vocês estão olhando para oportunidades de M&A no setor. Obrigado. Legal, Leandro. Ótimas perguntas. Olha, com relação a BH, eu estou muito bem
impressionado por vários aspectos. Primeiro, naturalmente, depois de Promed, já tivemos a aprovação do CAD para prêmio, então a gente já em BH já tem um portfólio relevante de clientes. Isso é importante para nós, que permitirá que a gente implemente na sua totalidade todo o nosso modelo de negócio. Como eu vinha dizendo, a nossa filosofia nos orienta a implantar uma ampla rede assistencial hierarquizada, presente nas localidades mais importantes da Grande BH. Toda a cidade já está mapeada e já sabemos onde teremos unidades ambulatoriais de baixa complexidade, de média, onde teremos unidades de pronto atendimento, onde ficarão nossas unidades de diagnóstico laboratorial, por imagem e outros métodos. A ampliação da nossa rede hospitalar, então isso está tudo pronto. A gente também está se planejando para fazer a implantação dos nossos sistemas e a integração de toda essa rede, porque você sabe que os nossos sistemas eles trazem muita inteligência, padronização de operações, protocolos médicos, uma série de programas de prevenção. Ou seja, depois de implantados toda essa filosofia, a gente terá assim, diferenciais competitivos enormes, capazes não só de ganhar mercado, mas mais do que isso, de ampliar e criar mercado. Nosso modelo vai permitir que a gente tenha condições comerciais de atingir classes que eventualmente estejam fora do mercado privado de saúde. Esse é um dos grandes ganhos do nosso modelo de negócio. A gente foi muito bem recebido por clientes, muito bem recebidos pela classe médica, já fizemos mais de 96%, acho que o número é esse. Toda segunda-feira a gente tem reunião de integração e passa linha por linha. Acho que mais de 96% de todos os acordos com os médicos de BH foram feitos e reforçando uma parceria sólida que a gente vai trazer com a classe médica de BH no sentido de viabilizar esse produto para chegar na realidade não só financeira, mas de qualidade de saúde assistencial do povo de BH. Então a gente está muito feliz com a possibilidade. É claro que temos um trabalho longo pela frente, no entanto é um mercado em muitas situações pouco explorado, né? Com relação à tua segunda pergunta, eu vejo sim que esse cenário que nós vamos viver pelos próximos, vamos dizer assim, 12 meses, será de uma acentuação de oportunidade de crescimento via orgânico e também inorgânico, como você menciona. Isso porque há muitas empresas no país que têm uma dependência grande de planos individuais, por exemplo, fora de empresas de pequeno, médio porte, até um pouco maiores, que o reajuste negativo deverá impactar fortemente essas operações. Então, duas coisas podem acontecer. Por um lado, esse tipo de empresa poderá ter que repassar mais reajustes em outros canais de venda e outros produtos, que poderá nos trazer mais oportunidades do ponto de vista orgânico, como também poderá trazer uma, vamos dizer assim, uma fragilidade maior a essas operações, o que pode se reverter em possibilidades mais acentuadas e aceleradas de aquisição. Nosso portfólio continua ainda amplo, nosso pipeline de aquisições, a gente continua trabalhando forte, anunciamos há poucas semanas a possibilidade de aquisição de uma das maiores operadoras em São José do Rio Preto. Fizemos a aquisição de um hospital também no interior da Bahia. E o pipeline é longo, extenso, e esse ano será um período de muita atividade na área de M&A. Nosso time está trabalhando muito forte e cientes de que esse período pode ser potencializado, vamos dizer assim, pelo cenário regulatório. Obrigado, Jorge. Muito claro. A próxima pergunta é de Gustavo Miele, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. 2 pontos bem rápidos aqui do nosso lado. Queria voltar um pouco para a discussão de sinistro na ótica Covid, né? Então, acho que aqui ficou super claro
para a gente que existe uma mensagem positiva em relação à queda de internações Covid aqui no início do terceiro tri, como vocês já comentaram bastante, mas queria ouvir um pouco de vocês, pessoal, em relação ao que tem sido o custo unitário dessas internações Covid nesse começo de terceiro tri, em comparação com o terceiro tri do ano passado, né? Tem alguma mudança relevante aqui em relação ao custo de medicamento, custo do médico, até para a gente ter um big picture um pouco melhor do que é o sinistro aqui, o C vezes Q aqui, na verdade, né? Para ver se de repente essa menor taxa de hospitalizações ela vai se traduzir num custo de fato muito menor, tá? Então acho que essa seria a primeira pergunta do nosso lado. E um segundo ponto, pessoal, assim, tentar entender um pouco mais como que despesas de vendas se inserem nesse contexto de vendas brutas bem mais saudáveis, né? Acho que esse aqui é um ponto bem positivo aqui, como vocês já discutiram bastante, mas a gente tem visto aí que despesas de vendas elas têm tido alguma variação ao longo dos últimos trimestres. Aqui a gente vê até que ano contra ano o número ele vem numa atoada positiva aqui, mas se a gente tentasse enxergar só o que é portfólio orgânico da companhia hoje, vocês acham que existe aqui algum risco de repente, despesas de vendas ter um pouco mais de volatilidade com esse crescimento bruto a maior? Então, acho que seriam basicamente esses dois pontos, tá, pessoal? Custo unitário da internação Covid e despesas de vendas. Muito obrigado. Legal, Gustavo. Tentando dar um pouquinho mais de cor sobre custo relacionado à Covid, tá? O que é que nós tivemos aqui? Que itens impactaram para nós Covid, tá? Primeiro, essa segunda variante, ela trazia casos mais graves ainda que a primeira variante. Isso se convertia em uma internação um pouco mais prolongada do que na primeira onda, envolvendo não só idosos e pessoas de grupos de risco, como a primeira onda da doença atingia principalmente, como também atingiu pacientes mais jovens. Então, tivemos um volume maior de internações por vida, como os gráficos mostram aqui fartamente, como também internações mais prolongadas. A notícia excelente que a gente traz aqui é que a gente agora em agosto deverá desmobilizar por completo todas as estruturas dedicadas à Covid, né? Só para dar algumas informações aqui, tá? No pico da pandemia a gente chegou a ter inflação médica superior inflação de médico, materiais e medicamentos, superior a 30%. Esse número no último mês estava inferior a 8%, né? E estava ficando localizado em alguns itens específicos, como luva cirúrgica. Então a gente vê que esse indicador importante do custo já vem voltando com muita força. Um outro item relacionado a honorários médicos, naturalmente pela escassez de médicos a gente teve que pagar até 80% mais valores de profissionais especializados para algumas unidades. Isso foi também inflação temporária e isso a gente já zerou, a gente chama aqui internamente de bônus, né? Programa de bonificação para unidades especializadas. Então a gente já zera, tem um pequeno resquício agora no mês de agosto, não deveremos ter mais nada no mês de setembro, né? E aí, de novo, testes Covid, né, que estão numa redução bem forte, né, e o número de funcionários envolvidos, eu falo de enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, que a gente já reduziu em mais de 80%. Então, os impactos foram importantes, mas de novo, aqui ressalto, te agradecendo a resposta, ressalto que o nosso time foi de uma agilidade assim, enorme, tanto para abrir unidades, para que nunca, em nenhum momento, faltasse absolutamente nada, nenhum leito especializado, em nenhum momento faltou para qualquer dos nossos usuários, nem pessoal, nem material, nem medicamento, nem EPIs para as nossas equipes. Então, se por um lado a gente foi muito rápido, ágil, para abrir e fornecer as melhores condições de enfrentamento dessa doença aos nossos usuários, por outro lado, a equipe também vem sendo muito veloz em desmobilizações. Na medida da necessidade, a gente vem desmobilizando as equipes para que a gente consiga ter o retorno mais rápido à normalidade. Então, acho que
O time aqui está, poxa vida, de parabéns. Na medida da necessidade foi dado todo o remédio necessário e as operações estão voltando ao normal, já estamos muito próximos aí de volumes históricos de assistenciais, tá? Eu vou passar aqui, se eu tiver te respondido, Gustavo, vou passar aqui para o Maurício para ele comentar sobre a tua segunda parte, despesas de convênios, tá? Obrigado. Bem, Gustavo, obrigado pela pergunta. Falando primeiro de comissões, né, não antevejo nenhum tipo de volatilidade nas despesas com comissões. Primeiro porque elas são diferidas, né, pelo prazo do contrato, então esse é atenuado pelo prazo médio, então não tem essa oscilação assim tão grande. Até a gente teve um benefício no primeiro trimestre e nesse segundo de aumentar o prazo médio em que a gente difere os contratos, a despesa da comissão dos contratos, por conta da permanência maior dos nossos clientes, o que é um bom sinal. Os clientes fidelizam e ficam por mais tempo conosco. E a gente não vê, e a gente tem ainda um benefício de escala das adquiridas, a gente vê, e falou disso agora na apresentação, de que as adquiridas que a gente está trazendo tem um custo médio de venda por receita menor que o nosso índice. E a gente traz escala de força de vendas, né, de estratégia comercial, que acaba diluindo, então tem sim um ganho de escala nas despesas de vendas, então não vejo nenhum tipo nem de volatilidade, nem de tendência de aumento. Pelo contrário, acho que a gente pode ganhar sim muita eficiência aqui na parte de comissões. E no lado da PDD, a gente viu uma redução da inadimplência muito forte no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. Ainda foi um patamar mais baixo no segundo trimestre de 2021, mas um pouco mais alto do que o primeiro trimestre. E eu acredito também, é uma tendência que a gente tem que acompanhar mais ao longo prazo, né, depois do fim da pandemia, que a gente espera que esteja próximo, mas que com certeza saúde privada subiu na lista de prioridades, tanto dos indivíduos quanto das empresas, e eu acredito que na hora de escolher o que vai pagar, quando a pessoa estiver mais apertada, o plano de saúde vai vir na frente. Então acredito até que estruturalmente o nível de inadimplência em plano de saúde deve cair, mas é uma coisa que a gente tem que esperar, mas nas pesquisas que a gente tem visto, com certeza, o plano de saúde subiu na lista de prioridades. Então também não vejo na questão de PDD nenhum tipo de mudança de tendência. Então, como um todo, tanto comissões como PDD, a tendência é boa e não vejo nenhum tipo de mudança para frente. Perfeito, Jorge e Maurício, ficaram bem claras as respostas. Obrigado. A próxima pergunta é de Gustavo Tiseu, do Bradesco. Boa tarde, Jorge, Maurício, Naus. Obrigado por pegar a minha questão. É uma só aqui do nosso lado, um pouco para entender um pouco da fusão com o GNDI. A gente sabe que tem um período ainda relativamente longo para aprovação do CAD, talvez 7, 9 meses para aprovar. Eu queria entender um pouquinho o que vocês vêm trabalhando com a consultoria que vocês contrataram. A gente já perguntou isso acho que no passado, mas estava um pouco aberto, né? Era muito recente. Para ver se já tem como fazer talvez um plano nacional nesse meio tempo, se tem como capturar algum tipo de sinergia nesses 7, 8, 9 meses que a gente deve ter pela frente. É só mais um update mesmo da fusão entre vocês dois. Obrigado. Legal, Gustavo. Obrigado pela tua pergunta. De fato, a gente tem avançado em tudo o que pode ser feito, né? Respeitando todas as ressalvas regulatórias, né? Isso significa que nós já contratamos uma consultoria, que foi a Bain Company, já montamos os clean teams, os times têm se reunido com bastante frequência, já listamos todas as principais frentes de ganhos possíveis, aquelas que vão trazer mais impacto no curto e médio prazo, todas elas já estão listadas, se transformaram em iniciativas e os clean teams vêm trabalhando no sentido de desenhar tudo aquilo que será feito no D1 após combinação dos negócios, né? Até lá, absolutamente nada além disso pode ser feito, ou seja, somente atividades de planejamento e mesmo informações mais críticas de lado a lado, infelizmente não podem ser compartilhadas. Tudo isso é feito através da consultoria, mantendo aí um alto padrão de compliance, vamos dizer assim, com relação a esse processo. Mas cada vez que os times trabalham, a gente fica mais animado com tantas as possibilidades que a gente enxerga, né?
todas as frentes levantadas são sólidas e múltiplas as situações em que há ganhos claros. Então, deixa eu ver, aqui do nosso lado, o trabalho todo tem sido feito temporalmente, dentro do possível, e eu estou muito animado com todas as frentes de ganhos e sinergias que vão ser transformadas no futuro, quer seja da área comercial, quer seja em D&A, quer seja em sinistralidade, ou seja, a gente tem muita frente para trabalhar e trazer de ganho para o usuário e também trazer mais resultado para a empresa. Ótimo, Jorge. Ficou bem clara a resposta. Muito obrigado. E parabéns pelo resultado, pessoal. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Jorge para as últimas considerações. Agradecemos a todos mais uma vez, em primeiro lugar, o nosso usuário, toda a nossa confiança, a nossa razão de existir, o nosso compromisso de continuar firmes e atentos para levar pontualidade, acolhimento e muita eficiência no cuidado da saúde. Agradecer os nossos colaboradores por essa luta que tem sido enorme e parabenizá-los também pelos resultados conquistados no enfrentamento dessa doença. Então, muito obrigado ao Conselho de Administração da empresa, também decisivo, e por fim, os nossos parceiros e, em especial, os nossos acionistas que junto conosco acreditam nessa missão tão bonita de cuidar das pessoas. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. A teleconferência de resultados da Apvida está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Por gentileza, podem desconectar suas linhas agora.